A inveja, ciúmes, a vaidade, o ódio, o amor, a gula, são todas as paixões humanas que a religião católica malandramente transformou em pecado. Mas o Freud considerava que essas paixões humanas residiam numa dimensão psíquica chamada id. Na verdade, Freud chamava de isso, que eu acho mais representativo, especialmente na língua portuguesa. Então nós temos uma tríade de dimensões psíquicas, de instâncias psíquicas, que seria o isso, o eu, ou ego, e o supereu, ou superego, como a maioria das pessoas conhece, id, ego, superego. O id é a sede das nossas paixões, é onde elas residem. E às vezes as pessoas me perguntam no consultório e eu resolvi trazer como tema desse vídeo de hoje, mas é possível lidar com as paixões humanas? O que eu faço? Eu sou um ser extremamente ciumento, eu me ferro com isso, é vergonhoso, as pessoas não aceitam, eu não aguento, eu me mordo de ciúmes, como diria a música do Ultraje a Rigor. Essa é uma boa pergunta. Bom, é possível lidar com as paixões humanas? Se elas são tão fortes, tão avassaladoras, elas nos tomam ou a gente pode fazer algo a partir das nossas possibilidades, a gente pode tratar isso? Recentemente eu assisti uma série argentina na Netflix, por sinal muito boa, chamado Envidiosa, de invídia, que em espanhol diz na verdade inveja, invejosa, né? E uma atriz muito boa, ela fez o papel de invejosa, ela fazia análise como analista, e ela tinha inveja de tudo. E isso, de alguma maneira, atrapalhava na vida. E, claro, ela, primeiro de tudo, precisaria aceitar que ela era invejosa. E a analista tentava a todo momento, mas você está com inveja, você está sendo invejosa, você precisa melhorar, você não percebe que isso se repete. E ela sempre negando, não, claro que não, evidentemente que não. Então essas paixões humanas que todos nós temos, é da condição humana, elas são reprimidas pelo social. Você não pode admitir que você tem, você não pode admitir que você sente, e mais ainda, você tem que negar que elas atravessam a sua vida. Então, se elas atravessam a sua vida, de alguma maneira, elas já estão presentes. Então a pergunta inicial aqui do vídeo é: será que é possível lidar com elas? Será que é uma questão de racionalidade, de força de vontade? E aí entra o Freud, e eu vou citar um texto do Freud que eu gosto muito, que é um texto chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Então as pessoas acham que vão na análise para recordar do que aconteceu no passado. Ah, meu pai me batia, minha mãe me abandonava. Tudo bem, isso é importante, mas não se trata de recordar, e sim de repetir com o analista, na transferência, essas questões que são, entre aspas, muitas aspas, do passado. As paixões humanas estão presentes. Vou dar um exemplo muito clássico. Todo paciente faz contas secretamente de quanto ganha o analista. Todos. E eu brinco que é com uma calculadora verde, que é a cor da inveja. Então ele idealiza o quanto o analista ganha. Isso é muito comum, ninguém admite, mas é muito comum. Quando a gente idealiza, o que significa? Meu analista deve ganhar muito dinheiro, não pouco. Então ele trabalha de manhã até de noite, de segunda a sábado. Na noite de sábado ele está lá trabalhando. Ninguém falta e todo mundo paga um valor elevadíssimo por sessão. Isso é o ideal, a vida real não é isso. É evidente, o analista pode até, de fato, ter uma agenda cheia, mas são variados pacientes, variados planos e momentos de pagamento. Tem gente que tem dificuldade, o analista pode negociar. Então não é isso que o paciente tende a invejar. A gente faz isso também com outras profissões. Mas quando esse cara ganha, isso é inveja. Nada mais, nada menos que inveja. Então, resultado, como é que a gente pode lidar com isso? Nesse texto, o Freud chama de recordar, repetir, e ele põe um terceiro item, que é o elaborar, que na língua portuguesa tem a ver com trabalhar, um trabalho psíquico, uma elaboração psíquica das nossas próprias questões, das nossas próprias dificuldades. Por exemplo, inveja parte de comparação. Elaborar seria, a troco de que você se compara tanto com o outro? Tem até o ditado americano,
a grama do vizinho é mais verde, né? O jardim do vizinho é mais verde, mas é o mesmo jardim, é só uma cerquinha de madeira. Aí você olha por sobre a cerquinha e fala, a grama dele está mais verde. É uma comparação, e quem se compara se ferra, eu sempre falo isso. Na verdade eu não falo se ferra, eu falo outra palavra, mas já dá para entender, né? A gente tem que parar de se comparar ao outro, já escolher um outro acima, e com isso invejosamente querer obter aquilo que o outro tem, que isso é a cobiça, que é uma outra paixão humana, ou então ficar torcendo para o do outro quebrar, que é a inveja. O mesmo, por exemplo, se aplica aos ciúmes. Por que a gente fica tão preocupado com o rival tomando a nossa companheira, ou companheiro, tanto faz, da gente? Mas por que você dá tanta importância para esse rival? O que acontece? O que se passa? Por que será que você valoriza tanto? Então o analista vai fazendo essas perguntas, devolvendo isso, e o analisando, o paciente tem a condição de elaborar, de pensar nisso e principalmente de repensar. Puxa, então talvez eu deva valorizar o que eu tenho. Sim, aquela frasezinha lá de para-choque de caminhão. E é verdade, ser feliz não é ter tudo aquilo que você quer, é querer aquilo que você tem. Então, às vezes, a gente fica insatisfeito sempre olhando para cima, para frente. Ah, eu não tenho, eu só vou ser feliz quando eu conseguir. Quando você consegue, eu não sou mais feliz, quero outra coisa. Então essa insaciedade e essa insatisfação pode levar a pessoa a ter problemas sérios na vida, né? Então, mexer com as paixões humanas, a gente tem que entender que elas são fortes, são poderosas e são muito intensas, mas elas não podem ser negadas, como, por exemplo, acabei de citar os ciúmes. Não é tão valorizado socialmente você dizer que é ciumento, demonstrar seu ciúme, mas é uma prova de amor. Não, o ciumento, na verdade, ele é um traidor em potencial, né? Ele projeta no parceiro, na parceira, o desejo dele de trair, por isso que ele tem tantos ciúmes. Quando ele admitir que o desejo é dele, que ele vai ter que fazer alguma coisa com isso, ele deixa de encher o saco do parceiro ou da parceira. E aí a vida fica mais leve. Então, seria interessante pensar que as paixões humanas, se elas existem dentro de todos nós, elas se iniciaram lá na infância. Elas não começaram do nada. Tem um momento mítico que elas vão se transformando, que elas vão borbulhando dentro da gente e vão tomando forma e vão se intensificando. Então, o processo de amadurecimento incluiria, entre outras coisas, abrir mão disso, não dar tanta importância para isso que está dentro da gente. Então, lidar com as paixões humanas é primeiro poder admiti-las, né, poder aceitá-las e lidar com elas quando elas chegam. O Freud tinha uma metáfora muito interessante que ele fala assim, quando você conjura o demônio, ele aparece. E a hora que ele aparece, você sente o cheiro de enxofre, você ouve o barulho de pé de bode na sala, ele chegou, você conjurou ele. Conjurou, você tem que falar com ele. Porque ele vai conversar com você, aí você me conjurou por quê? E aí você tem que lidar com ele até achar uma saída para que ele vá. Ele não pode ficar ali com você. Então, resultado, os nossos demônios, né, as nossas paixões humanas, elas também podem aparecer. Como é que a gente faz com elas? Não adianta negar, não adianta racionalizar. E também não adianta gritar no megafone, não é essa a ideia. Mas como é que a gente faz uma luta interior para poder se satisfazer com as coisas que a gente tem, gostar das coisas que a gente tem, valorizar nossas conquistas? Por que não? Né? A gente está num momento aí de rede social, que todo mundo é feliz, todo mundo é ideal. Por que a gente não pode se satisfazer com as coisas que a gente tem? Essa é uma das maneiras para a gente poder lidar, né, com essa dimensão humana que, isso é importante, né, elas não estão tão presentes nos animais como na gente, né, nos seres humanos. Nós somos seres humanos racionais, e daí? Isso é uma dimensão irracional dentro da gente. E mais ainda, ela é ligada à agressividade. Então, quando as paixões humanas nos tomam, a gente vira uma criança. Não tenho dúvida. As pessoas até me perguntam, Leandro, você atende criança? Eu sempre brinco, só atendo criança, nenhum adulto. Porque essa criança ela não admite ser contrariada, ser frustrada, ela não admite até mesmo repensar, né, a si mesma. Oh, meu Deus, acho que eu estou exagerando. Não, a gente nunca acha que está exagerando, a gente acha que a gente está certo. Então, a paixão humana, nesse sentido, ela te atravessa, mas ela também te toma, ela turva a sua visão. Porque você fica tomado, quer seja por ciúmes, por vaidade, por inveja, cobiça, não importa. Tanto que no direito, um crime passional efetuado justificadamente, assim, é provado de que a pessoa estava tomada por ciúmes extremo, ela tem um outro tipo de julgamento, um outro tipo de pena. Não é que ela não vai ser presa, é evidente que vai. Mas isso é um atenuante, porque a pessoa de fato fica enlouquecida e quer matar alguém
para poder satisfazer essa paixão humana que a tomou. Então a gente tem histórias horríveis de gente que mata aparentemente por amor, mas a gente sabe que é por ciúmes. Então, resultado, vale a pena a gente pensar sobre a intensidade disso e começar pouco a pouco a lutar com isso. Não é fácil. Se fosse fácil, uma análise duraria 3 meses, 4 meses. Não é isso. A gente teima em manter vivo essa chama de várias paixões humanas dentro da gente. Então, às vezes ela se mistura com o nosso ego, às vezes ela se mistura assim com o ideal que a gente tem na cabeça, e resultado, isso pode levar a consequências desastrosas, complicadas. Então, cada um podendo lidar nesse sentido, né, com seus demônios anteriores, ajudaria muito a vida em sociedade. Então, respondendo à pergunta inicial lá, é possível lidar com as paixões humanas? É possível, mas não é fácil. Porque você tem que abrir mão de certas coisas, você tem que se repensar, você tem que se ver de outros ângulos, você tem também que ter humildade, né, de, puxa, isso não é um pecado como a religião católica prega, não, é o mal dentro de mim, é o mal que me habita todos nós, né? Então a gente não pode deixar esse mal que nos habita sair para fora, aí a vida fica cada vez mais complicado. Talvez não existisse a humanidade se todo mundo colocasse esse, vamos dizer assim, esse material reprimido que são as paixões humanas para fora. Resumindo e finalizando, é possível, mas demanda um esforço que não é intelectual. O intelecto nesse momento não ajuda nada, é uma questão ética, o que a gente faz com os nossos demônios interiores quando eles saem para fora, até porque a gente vive em grupo, tem o demônio do outro também. O que a gente faz com a nossa parte?